Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe aquele like e vamos aprender história juntos. Na aula de hoje teremos uma aula de história geral e o nosso tema será o iluminismo. Venha comigo! Audio Jungle. Audio Jungle. E aí galera, vamos para a nossa aula sobre iluminismo. Iluminismo é mais um tema aí de história geral e que tem uma grande importância, porque esse movimento ele influenciou vários outros acontecimentos ao longo da história e continua influenciando até hoje, porque afinal de contas o ideário iluminista continua no imaginário da sociedade ocidental, seja quando se pensa na política do Estado, seja quando se pensa na organização da sociedade ou até mesmo na elaboração de constituições. O iluminismo, movimento que teve o seu auge no século XVIII, por isso o século das luzes, tem o seu nascedouro ainda no século XVII e é um movimento intelectual da Europa naquele período. Vamos compreender um pouco melhor esse movimento? Vem comigo! Primeiramente, é preciso compreender que o iluminismo, a ideia de iluminismo, traz consigo a ideia de luz, né? Por que luz? Porque na concepção iluminista, luz equivale à razão, equivale a esclarecer, utilizar a razão para o esclarecimento, ilustrar uma ideia. Você já viu esses termos? Ele ilustrou, ele esclareceu, ele iluminou o pensamento. Essa concepção, ela parte do princípio que, naquele momento, dentro de uma sociedade caracterizada pelo modelo de antigo regime e pelo controle ideológico, cultural da Igreja Católica, as pessoas viviam pautadas em dogmas, em preconceitos, em superstições e se baseava pela fé e não pela razão. Logo, eles viviam nas trevas da ignorância, viviam na escuridão. Então, a partir da concepção iluminista, a razão, o conhecimento vai levar o sujeito ao esclarecimento e à luz da razão. Ok? Entenderam o porquê do iluminismo? Dentro dessa perspectiva, você tem até um termo que, numa visão contemporânea, soa como bastante preconceituoso, até eu diria, que é o termo aluno. O que seria um aluno? Se nós formos olhar a origem da palavra, for olhar a etimologia da palavra, aluno equivale a ser sem luz, né? O prefixo a equivale a sem, ou a negação, não, e luno, luz. Então, na perspectiva iluminista, o aluno seria um ser sem luz. Mas por quê? Porque na visão dele, era o mestre, o professor, a escola, que eram dotados da capacidade de, a partir do ensinamento, levar a luz a esse aluno. Essa concepção ela não cabe mais nos dias de hoje, porque sabemos que o aluno ele não é uma folha em branco, ele não é uma tábua rasa. Naquele momento, era uma concepção muito usada por aqueles que pensavam a educação superior. Ok? Vamos entender melhor as características do iluminismo? Primeiramente, é preciso compreender que o iluminismo está atrelado à concepção de razão. O filósofo da época, Immanuel Kant, ele vai dizer que, por meio da razão, o homem sairia de sua minoridade. Era a razão que levava o homem ao esclarecimento, ao conhecimento. E essa visão racionalista vai pautar o iluminismo num contraponto a uma visão
que era naquele momento teocentrista, uma visão muito pautada na fé, numa explicação divina para fatos naturais, sociais, políticos, etc. Então, esse é um primeiro ponto importante para se compreender do iluminismo, valorização da razão. Por conseguinte, a ciência também era extremamente valorizada. Aí vamos lembrar que um século antes nós temos a Revolução Científica. E essa Revolução Científica ela tem uma relação direta com o movimento iluminista, que vai beber muito da fonte da Revolução Científica e de toda a produção científica que se dá a partir daquele momento, com figuras como René Descartes e dentre outros, Galileu. No caso específico do período do iluminismo, você tem aí diversos cientistas de diversas áreas produzindo ciência, fazendo ciência. O iluminismo ele não se limitava ao pensamento político, ele também abrangia as outras áreas do conhecimento. Aí, só para citar, nós temos aí figuras como Lavoisier, considerado o pai da química moderna, nós temos Fahrenheit e Celsius, que vão desenvolver sistemas de aferição de temperatura. Nós temos figuras como o biólogo Carlos Linneu, que vai estabelecer aí a taxonomia dos seres vivos, a classificação dos seres vivos. Então você tem aí vários cientistas que poderia estar citando aqui para vocês, que compreendem esse momento em que o iluminismo ele está em evidência, ok? Mas, tentando compreender o movimento, e aí é bom deixar claro, não é um movimento uniforme, não é um movimento que se dá em um único espaço, em um único local e da mesma forma. Ele é um movimento intelectual, mas que apresenta variáveis, apresenta peculiaridades, dependendo do pensador, do local e do período. Mas é bom entender que ele possui algumas características gerais, assim. Por exemplo, o que o iluminismo combatia? Quais são as críticas que os iluministas vão trazer? O principal foco de crítica dos iluministas estava no que eles chamavam de antigo regime, que era um modelo que se caracterizava que era um modelo que se notabilizava pela monarquia absolutista, pela centralização do poder na figura do monarca, do rei. Nós temos aí também a crítica ao domínio cultural exercido pela Igreja Católica e temos também a crítica ao domínio cultural exercido pela Igreja Católica na sociedade daquele período. E o que eles defendiam? Os iluministas defendiam uma sociedade que fosse pautada na igualdade jurídica e civil, que as pessoas não fossem tratadas de forma diferente perante a lei e que nem fossem tratadas de forma distinta em razão do seu nascimento. Então, ela defendia uma sociedade sem privilégio de nascimento e sem distinção jurídica entre seus pares. Outro aspecto importante do iluminismo era a defesa da liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade de pensamento e a liberdade de culto, a liberdade religiosa, que naquele momento era um tema muito caro em razão do já mencionado aqui domínio que a Igreja Católica exercia na Europa e especificamente naquele momento na França. Outro aspecto importante do iluminismo é a defesa do liberalismo, né? Tanto o liberalismo político como o liberalismo econômico, que nós vamos tratar de forma mais detalhada daqui a pouco. Então, todo esse arcabouço de conhecimento, toda essa produção científica não podia se perder. Daí, então, vem a enciclopédia. A enciclopédia, que foi organizada por D'Alembert e Diderot, vai compor uma coletânea de livros que vai eternizar. A enciclopédia
organizada por Deleuze e Diderot, vai compor aí uma coletânea que vai reunir produção científica das mais diversas áreas em um único espaço, em um único local, para que esse conhecimento pudesse ser publicizado, que pudesse ser divulgado. E tanto que a enciclopédia vai incomodar. Vamos lembrar que a enciclopédia vai ser colocado como um dos livros proibidos pela Igreja Católica na época. Vamos tratar agora dos pensadores iluministas. Eu vou destacar aqui 4 deles. O primeiro deles, John Locke. John Locke é considerado o pai do iluminismo. Ele, na verdade, vai fundamentar o liberalismo político. E a partir dessas concepções de liberalismo político, você vai ter a influência do pensamento dele nas concepções iluministas. Locke, naquele momento, traz uma reflexão sobre o papel do Estado e sobre como o Estado se relaciona com a sociedade, sobre como o Estado se relaciona com a sociedade. E aí ele dizia no momento que existia uma certa inversão de papéis, uma vez que o Estado foi criado para atender às necessidades da sociedade. Ele foi criado para organizar e servir a sociedade. Mas, naquele momento, o que acontecia era que a sociedade servia ao Estado. Então, ele vai propor uma ideia de liberalismo político e uma ideia em que o Estado cumprisse o seu papel de ser aquele que serve a sua população e não ao contrário. Outro pensador que merece destaque, aí já indo para os pensadores do iluminismo francês, é o Barão de Montesquieu. Montesquieu, que era um nobre, mas com ideias burguesas, com ideias iluministas, vai ter um papel muito importante, vai deixar como legado a ideia de que era preciso uma divisão de poderes. Na visão de Montesquieu, sempre que você concentra poderes em um único organismo, você acaba tendo o abuso de poder por parte desse organismo ou dessa autoridade. Então, era necessário, na visão dele, que existissem poderes que fossem autônomos e, ao mesmo tempo, harmônicos. Então, ele vai propor a criação dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, onde existisse autonomia entre os 3, mas, ao mesmo tempo, harmonia entre eles. Eles não podem se sobrepor, mas também não podem entrar em conflito. Ainda falando sobre pensadores iluministas, outro que merece grande destaque é Jean-Jacques Rousseau. Rousseau vai ser, talvez, dentre os pensadores iluministas da época, o mais revolucionário, se é que assim podemos dizer. Porque Rousseau, diferente de Montesquieu, que, por exemplo, propõe os 3 poderes, mas defendia que a monarquia deveria prevalecer, propondo assim uma espécie de monarquia constitucional, ou monarquia parlamentar, Rousseau vai dizer assim: o poder deve emanar do povo. O povo é soberano dentro de um Estado. E aí, na sua obra clássica, O Contrato Social, ele vai discorrer justamente sobre como essa sociedade deve se organizar. Que ele vai dizer que tem que ser regida por uma espécie de contrato, onde, quando não se cumpre um contrato, esse contrato está sendo rompido. E isso também cabe aos governantes. Então, ele vai defender um Estado republicano, democrático, regido por uma espécie de contrato social entre as partes. A visão de Rousseau, ela vai ser muito influente. Então, muitos movimentos revolucionários a partir dali vão ter Rousseau como parâmetro, como influenciador ideológico. E outro pensador, não menos importante da época,
foi justamente Voltaire. Voltaire se notabilizou por sua defesa firme da liberdade de expressão e também se caracterizou por ser um crítico ferrenho da forma como a igreja dominava o pensamento e a cultura da época. Então as críticas dele, muitas vezes carregadas de um certo sarcasmo e de uma ironia muito presente nas suas obras, se destinavam muito à forma como a igreja controlava, assim podemos dizer, a sociedade da época. Então, liberdade de expressão é talvez a principal bandeira de Voltaire. Do ponto de vista político, ele vai ser um dos defensores do que ficou conhecido depois como despotismo esclarecido. Voltaire vai ser um dos defensores naquele momento do que ficou conhecido depois como despotismo esclarecido ou monarquia ilustrada, que na verdade correspondia à ideia de que o monarca ele poderia se influenciar pelas concepções iluministas e a partir daí então se tornar um rei ilustrado, um monarca esclarecido, um déspota esclarecido. Nós tivemos algumas experiências nesse sentido, que na prática acabava se configurando como uma forma de evitar uma derrubada do poder, de evitar um movimento revolucionário. Porque se dizia assim, não, eu sou um monarca, mas eu sou um monarca que governa de acordo com os princípios do iluminismo. E aí se faziam algumas reformas dentro do Estado, como por exemplo, instituir a liberdade religiosa, algumas mudanças de direito civil, de direito jurídico, mas continuava sendo o monarca a governar aquele Estado. Alguns exemplos se deram na época na Rússia, na Prússia, na própria Espanha, em Portugal. Nós tivemos algumas experiências de déspotas esclarecidos. E na economia? O iluminismo também pensou a economia da época. E aí, dentro do princípio liberal que caracterizava os iluministas, e aí eu vou fazer só um parênteses aqui, a classe social financiadora, vamos dizer assim, fiadora do iluminismo, era a burguesia. Existia uma relação muito intrínseca entre iluminismo e burguesia. E é a burguesia que vai se apropriar do ideário iluminista para fazer o que foi conhecido depois como as revoluções burguesas, a exemplo da Revolução Francesa, tema de aula nossa aqui no canal, e a própria independência dos Estados Unidos da América. Essa visão liberal trazida para a economia vai fazer surgir aí o que foi conhecido depois como liberalismo econômico, ou seja, a defesa de que o Estado não poderia intervir na economia, que a economia deveria caminhar com suas próprias pernas. Deixar e fazer, deixar e passar. O mundo caminha sozinho. Então essa visão de Estado liberal, de economia sem intervenção estatal, é muito presente. E aí você vai ter figuras como Adam Smith, na Inglaterra, que era escocês, mas tinha o seu pensamento vai ter forte influência no Reino Unido, na Inglaterra, e na França você vai ter a figura dos fisiocratas, que também vão ter essa visão de liberalismo econômico, mas aí você tem só uma diferença. Adam Smith está num ambiente já industrializado, então quando ele fala sobre liberalismo econômico, ele está pensando numa perspectiva mais industrial, ele está falando de divisão do trabalho, ele está falando, tanto que ele vai dizer assim, trabalho é dinheiro, trabalho é riqueza, riqueza é igual trabalho. Já os fisiocratas estão mais numa perspectiva de agricultura, então ele vai dizer assim, riqueza igual agricultura, riqueza igual a terra. Mas no geral, as suas concepções se aproximam a partir do momento que se defende a ideia de que o Estado não pode intervir na economia. E aí, galera, ficou claro para vocês
essa explicação, essa aula iluminou, esclareceu as suas ideias? Se sim, se inscreva no canal, se já é inscrito, deixa aquele like, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Audio Jungle. Audio Jungle.